pessoal, eu sou a Márcia do blog Mundo Literário e hoje eu vim falar de um dos meus escritores favoritos. Sou fã de Stephen King desde sempre. Eu leio desde 1980 ele, Sidney Sheldon, Evelyn Wallace, Maurice West. E é a primeira vez que eu pego um livro do Stephen que ele aborda assunto como o machismo, o mundo sem as mulheres. Então estou falando de Belas Adormecidas, que é uma colaboração inédita entre pai e filho, Stephen King e Owen King. Eles acabam criando um cenário meio que aterrorizante até. Aliás, tem que ser, né? E, como eu já falei, sou fã dele há muito tempo e esse livro, ele me deixa dias refletindo sobre escolhas enquanto mulher, sabe? Esperança, feminismo, machismo, convivência. Na verdade, o enredo é meio apocalíptico. Os King, eles nos colocam numa situação em que as mulheres do mundo todo não acordam mais. Elas dormem e aí elas entram num casulo, como se fosse teias de aranha. E aí daqueles que tentam fazê-las acordarem, porque elas viram monstro, elas comem mesmo. E ele cita, tem umas citações bíblicas, por isso que eu tô falando que é meio apocalíptico. A menina não está morta, mas dorme, que está escrito em Mateus 9:24. O mais interessante, isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas o mais interessante é que as mulheres do condado de Dolan, Stephen King adora um condado, uma história no interior, né? O interessante é que elas enclausuladas, as suas almas porque o corpo delas estão ali, em volta naquela teia. Mas elas acordam na mesma cidade, só que só estão elas e o tempo lá corre mais rápido. Enquanto aqui, por exemplo, no mundo inteiro, faz 5 dias do que foi chamado vírus da Aurora, lá já são quase 1 ano, elas já construíram milhões de coisas, mulheres já tiveram bebês e tal. E elas, é engraçado que elas diferem elas diferem das mulheres quando acordam, elas diferem do mundo inteiro. São só essas do condado que acordam nesse lugar. Quer dizer, pelo menos nessa história. E eu fiquei pensando que o que difere essas mulheres das outras do mundo todo é que elas são mais participativas na sociedade. Seja por bom conceito ou não, digo isso porque há no condado uma penitenciária feminina, todas castigadas pela coletividade masculina. E é também nessa cidade que aparece uma mulher, uma tal de Eva. Bom, Eva já diz, né? A criadora. Ela dorme e acorda, e ela tem poder sobre todo ser vivo, desde os animais, as plantas e as mariposas. Onde tem algo acontecendo e ela está ali
a Mariposas. E ela tem um propósito grandioso. E ela se encontra na penitenciária feminina do condado, uma coisa meio que ela mesma provocou. O que eu achei que todas as personagens femininas destes livros são empoderadas. Temos a Janice, que é a diretora da prisão. Tem a Micaela, que é a filha dela, que no momento não estava na cidade, mas vai vir. É uma jornalista competente, vai vir como jornalista. Tem a Lila, que é uma xerife do condado, que é casada com Clint. Que na verdade eu acho que eles são os protagonistas. Ela é casada com Clint, que é o psiquiatra da penitenciária. E várias outras mulheres que aos poucos a gente vai conhecendo as suas histórias. Mas na verdade a história é mais da Lila e do Clint e do filho, né? Porque eles têm um filho e o pai pede para que ele escondam os casulos. Porque o pessoal as pessoas ficaram doidas e começaram a queimar, né? Aí tem frases como feminista que gostam de acreditar que todos os problemas do mundo residem nos homens, na agressividade natural dos homens. Elas têm razão. Uma mulher nunca iniciou uma guerra. Eu concordo com a citação, sim. Os homens, eles partem mesmo para a agressão. O que eu acho que acontece é que o mundo... o que acontece ali é que o mundo vira um caos. Tem homens querendo matar os casulos, os homens de Dona entram em guerra contra a penitenciária onde está essa tal de Eva, que é a mulher misteriosa. Eles acabam entrando em conflito diante da profundidade dos acontecimentos. E eu não concordo com algumas ações, embora eu tenha entendido as motivações. De alguma forma, todos querem tirar proveito da situação. E tem cenas e frases que causam nojo e indignação. Perdão. Tem homens, sabe? Porque aí eles entraram nos bares lá e eles comentam do que está acontecendo. Então, a frase como as mulheres voaram alto demais, como aquele sujeito de asas de cera e as asas delas derreteram. Falando de qualquer forma, eu amei a leitura, amei o desfecho, embora eu ainda me pergunto se eu teria feito as mesmas escolhas dessas mulheres. Mas o livro vale demais, ele faz refletir, o assunto é muito relevante nos dias atuais. Contudo, não difere do que já estamos acostumados a ler nos livros do King, claro, a não ser pelo enredo. Uma frase, vou deixar uma frase aqui, vai. Cavalheiros, onde vai estar a raça humana em 50 anos se as mulheres não acordarem? Onde vai estar em 100? Agora, aí, isso foi no bar, né? Agora o silêncio foi quebrado por um homem que começou a chorar alto. Eu achei muito bacana essa história do que eu sou muito fã. Depois eu volto, que eu tô fazendo releitura do Sidney Sheldon pra falar dele, porque são os antigos. Esses que eu citei no começo são da mesma época que eu comecei a ler King. Alguns já morreram, Sidney já morreu. E o Stephen King é um autor de mais de 50 livros, todos best-seller. O mais recente ainda inclui o Revival, Senhor Mercedes, que trilogia falta o último? Sobre a Redoma, Doutor Sono.
Enfim, os livros do Stephen King são imperdíveis e a maioria tá na Amazon. E é isso, gente. Eu acho que vale muito, muito a pena ler Belas Adormecidas. Leia um livro, se inscreva no canal, siga a gente na rede social. Um beijo, fique com Deus.